Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Ítalo, eu sou discípulo de segundo ano da Comunidade Católica Shalom. Nós somos da Missão de São Luís. E eu sou Larissa, eu sou consagrada com promessas temporárias na comunidade. E nós somos casados há 3 meses. E hoje a gente vai partilhar um pouquinho com vocês como foi esse processo de discernimento do nosso estado de vida, que é o matrimônio. Aí eu vou partilhar um pouquinho do nosso processo de conversão, como a gente conheceu a comunidade, e aí a gente vai adentrar um pouco sobre os sinais que Deus foi dando, né, para a gente individualmente, como o discernimento do estado de vida e o discernimento em si que a gente teve como casal, né, para compreender que esse era o nosso chamado. E assim, eu sou de uma cidade do interior aqui do Maranhão, eu vim para São Luís para estudar, e aí eu sempre cresci frequentando a igreja católica, minha família é católica, minha mãe é bem católica. E aí quando eu vim para São Luís, eu senti um pouquinho falta, né, da minha vivência que eu tinha lá na minha cidade no interior, porque eu não conhecia muita coisa. E aí na faculdade eu tive a oportunidade, através de uns amigos que já conheciam o Shalom, de frequentar o grupo de oração. E aí para mim foi muito novo, né, entender como era a comunidade, né, entender como funcionavam as novas comunidades. E aí tive a oportunidade de participar em dezembro de 2011, finalzinho do ano já, do grupo de iniciantes e poder conhecer um pouquinho, já experimentando do carisma. Não entendia muita coisa ainda, mas já foi um caminho assim, iniciado. Aí o Ítalo vai partilhar um pouquinho aqui da história dele. Então, gente, eu também vim de uma família católica, graças a Deus. Fui batizado quando era criança e sempre tive essa vivência dentro da igreja católica. E eu também sou do interior do Maranhão e eu vim para cá, para São Luís, para estudar também. Mas quando eu cheguei aqui em São Luís, que eu comecei a fazer amigos, conhecer a cidade, eu ouvi falar, assim, uma amiga minha que era da minha cidade, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do Shalom, né? Que ela conversou uma vez comigo, assim que o Facebook o pessoal começou a usar bastante, e aí ela conversou comigo e falou do Shalom. Ah, tu já ouviu falar do Shalom? Tu já ouviu falar do Hallelujah? E o Hallelujah, Shalom, que é isso, né? Então, eu não sabia o que era, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com o Shalom. Mas ficou por isso mesmo, a gente conversou e bem, passou, né? Aí, depois disso, depois de um certo tempo, eu conheci a Larissa, a gente se conheceu aqui em São Luís no ano de 2012. No ano de 2012. E desde então a gente começou a namorar. O nosso namoro, a gente começou a namorar antes da gente conhecer o Shalom. E a gente, antes da gente frequentar, assim, porque eu já conhecia, ela mas já conhecia, o Ítalo não. E eu já tinha ouvido falar assim, mas nada muito concreto, eu não conhecia realmente, de fato. E aí então a gente começou a namorar antes da gente frequentar o Shalom. E foi então que, depois que a gente começou a namorar, a gente começou a ir para as missas que aconteceu lá na Praça Maria Aragão. Não sei se tu lembra, né? Que a gente que tinha umas missas que a igreja estava organizando. E dentre essas missas teve o Hallelujah, que foi o Hallelujah de 2012, no qual a gente foi convidado por alguns amigos a fazer parte do evento. Então a gente foi para o evento juntos e lá eu tive o meu primeiro contato com a comunidade, assim, que me chamou muita atenção. Foi a música, a forma que eles celebravam a missa, aquilo me tocou muito. E então a gente conheceu, a gente se inscreveu no Hallelujah Quero Mais e a gente foi para o seminário de vida. Bem, assim, eu era um católico que frequentava a igreja, mas chegou um tempo que eu não, já ia assim, um domingo sim, 4 não conhecia bem a nossa fé, a fé católica cristã, e eu já estava meio que caminhando por um caminho, assim, indo por um caminho quase que sem volta, acerca da minha sexualidade, acerca
mesmo da minha vida em si, né? Da minha vida em si como jovem, eu era bem jovem na época, né? Ainda sou jovem. A gente tinha 19 anos era muito mais jovem. Quando começou a frequentar realmente o grupo de oração. A gente tinha 19 anos quando fez o seminário de vida, que foi do Aleluia Quero Mais, e aí a gente se engajou no grupo de oração que formou depois do Aleluia Quero Mais. Então, na época a gente tinha 19 anos, hoje nós temos 28 anos, né? Ainda somos jovens, mas já temos esse caminho esse tempinhozinho de caminhada aí dentro da comunidade, né? E só complementando um pouquinho aqui do que o Ítalo foi falando, né? Que eu acho importante a gente partilhar com vocês, que a gente a partir do momento que a gente foi para o grupo de oração, a gente começou a trilhar esse caminho de fé juntos, né? Nós não tínhamos, acho que, nem um ano de namoro ainda, né? E aí não tinha, não. Fomos conhecendo a comunidade, conhecendo realmente as vertentes da igreja, né? Que, assim como o Ítalo, a gente foi criado numa família católica, mas muitas coisas a gente ainda não tinha esse entendimento, né? Como, por exemplo, a gente foi conhecer como era a vivência de um namoro santo dentro da comunidade, né? Até então, a gente achava que era assim, né? Dentro do que a gente já tinha como princípios morais, mas com algumas vertentes do mundo, né? E aí, graças a Deus que a gente foi sendo acompanhado, foi tendo as formações do grupo de oração, foi experimentando mesmo, né? Eu posso dizer que hoje a gente olha para trás, né, e vê como a gente era muito imaturo, né? Como a gente chegou assim bem verde no Shalom, e como Deus derramou muitas graças, né, de nos formarmos como pessoa, nos chamarmos a vocação, né, a ser Shalom, e aí adentrando, né, também o chamado ao matrimônio. Só assim, quero. Só complementando o que ela falou, então, quando a gente conheceu, que a gente teve essa experiência no Seminário de Vida do Espírito Santo, Aleluia Quero Mais, isso transformou a nossa vida. Eu, principalmente, eu era uma pessoa antes e eu me tornei uma outra pessoa a partir daquele dia. Eu nunca vou esquecer daquele dia. E assim, é uma coisa tão simples, as pessoas chegaram lá e falaram que Deus me amava. Então, aquilo mudou totalmente a minha vida, né? E a partir dali a gente começou realmente a tentar mudar de vida. Não era fácil, a gente sabe que não foi fácil até chegar aqui hoje, né? Com a convicção e os pensamentos que a gente tem hoje em relação ao que a gente trazia antes. Não foi fácil, mas realmente foi um abraçar de Deus na nossa vida, né? Então a gente foi trilhando esse caminho no grupo de oração. Isso foi transformando a gente aos pouquinhos. Eu sempre disse para os meus amigos e para ela também que eu era muito mais difícil. Comigo as coisas foram muito demoradas. Ela entrou antes que eu na comunidade, apesar da gente ter trilhado junto, vocacional, que isso na verdade é um ponto muito importante também. Isso foi um dos sinais que Deus deu para nós acerca do matrimônio. Esse trilhar juntos. A gente conheceu a comunidade juntos. A gente fez parte do grupo de oração juntos, a gente ingressou no vocacional juntos, só não ingressamos na comunidade no mesmo tempo, porque eu demorei um pouco mais. Mas isso foi já um dos sinais que Deus queria algo a mais para nós, como namorados, não somente como namorados, mas como casal. E um ponto importante, né? Que a gente só tem 3 meses de casado, a gente completou ontem, que a gente tá gravando o vídeo hoje, né, 20 de março, e ontem a gente completou 3 meses de casado. Mas a gente tem uma longa caminhada, né, que foram 8 anos de namoro, né. Então todo mundo fica chocado assim, né, 8 anos de namoro, mas foi um tempo necessário, né, foi um tempo de Deus, foi um tempo difícil, né, porque 8 anos de namoro é muito tempo, né. A gente bem sabe o que a gente foi vivenciando, né? Não só de coisas de fora, de 8 anos de namoro, quando é que vai casar? Como os próprios questionamentos nossos, né? De ter todo esse tempo de espera. A gente sabe que não é fácil, né? Quem já trilha esse caminho
sabe dos desafios, mas eu falo assim com muita convicção que se a gente tivesse casado antes, né, talvez a gente não conseguisse enfrentar e de forma madura, né, e com um olhar voltado para Deus, as dificuldades que a gente enfrenta hoje, né. Desde já logo adianto, é um caminho muito feliz, né, embora tenha as dificuldades, mas a gente sente uma realização que eu não consigo nem ter palavras, né, para poder descrever. E já pegando esse gancho do matrimônio, né, como já dentro desse processo que a gente foi discernindo, eu acho que no começo, assim, a gente ainda não tinha, claro, né, começo de namoro, já dentro da comunidade, eu acho que a gente entrou na comunidade, a gente tinha quanto tempo de namoro? Eu acho que a gente tinha uns 4 anos. Uns 4 anos já. E aí, a gente ainda não tinha esse entendimento total da importância do estado de vida, muitas vezes da importância do discernimento, né? Do discernimento adequado do estado de vida. Muitas pessoas acham que é mais fácil. Vocês namoram não sei quanto tempo, né? Já conheceram a comunidade namorando, estão aí com o estado de vida praticamente discernido, mas não é assim, né? Assim. A gente dentro do caminho na comunidade, a gente tem é chamado a fazer esse discernimento do estado de vida. E aí a gente foi se abrindo a conhecer os outros estados de vida, né? Porque embora a gente já namorasse há algum tempo, a gente tinha que fazer esse discernimento adequado, né? A gente tinha que se abrir para conhecer como era a vivência dos outros estados de vida, porque dentro da comunidade a gente tem todos os estados de vida, tem o sacerdote, tem o celibatário, tem os casados, então a gente se abriu para conhecer esses estados de vida. E eu vou compartilhar um pouquinho, já dar o gancho para o Ítalo continuar. Quando a gente fez a reciclagem de 2018, que tinha como um dos temas sobre os estados de vida, aí foi um ponto ápice para a gente, né? E já um dos sinais de Deus, já para a gente concretizar esse discernimento para o matrimônio. Eu lembro que quando eu comecei já no acompanhamento com a minha formadora, eu só queria rezar com a parte do matrimônio, né? E aí Deus foi trabalhando comigo para compreender a beleza dos outros chamados, de entender mais aprofundado o chamado ao matrimônio. Assim, quanto ao matrimônio, eu era muito fechado em relação aos outros estados de vida, porque a gente pressupõe, eu namoro com a Larissa quando a gente fez essa reciclagem já estava quase 7 anos de namoro, né? Acho que era acho que era 6. 6, caminhando já para os 7 anos de namoro. E então eu era muito fechado em relação aos outros estados de vida, que a minha cabeça, não, eu tenho que casar, né? E a gente foi vendo assim com o tempo de namoro que chegou um ponto que já estava muito difícil, a gente não parava para rezar realmente sobre isso. E quando a gente começou a rezar, foi que a gente viu o que realmente Deus queria. E foi nessa reciclagem que ela fez também, que eu fiz posteriormente. Ela já era estava no 2º ano de postulantado e eu era postulante de 1º ano. Então essa reciclagem ela mexeu muito comigo. Eu lembro muito que teve uma pregação da Gabriela Dias, não é isso? Sim. Gabriela Dias. E sobre o celibato. E aquela pregação mexeu muito, muito, muito comigo. Eu acho que em todos os anos que eu já fazia parte do Shalom, desde a obra até eu ter ingressado no vocacional e na comunidade, aquela foi a primeira vez que eu me senti mexido por um estado de vida que não fosse o matrimônio. E aí eu fiquei com aquilo que eu senti depois da reciclagem. E eu lembro que depois que a reciclagem acabou, eu comecei a me questionar se realmente Deus me queria ao matrimônio, né? Se realmente era a vontade de Deus. Pois então eu ainda nunca tinha realmente parado para perguntar para Deus se Ele realmente era isso que Ele queria da nossa vida. E aí eu lembro que um dia eu fui para minha adoração e nesse dia eu
fiquei só eu na capela nesse dia, eu fiquei sozinho. E aí eu tive uma conversa muito sincera com Jesus, assim, tava lá eu e ele, nós dois. E aí eu olhei para Jesus e disse assim, Senhor, vamos conversar sério aqui. Foi desse jeito mesmo, gente, eu tô falando porque realmente foi assim, né? Então eu olhei para Jesus e perguntei, o que que tu quer de mim, da Larissa, né? O que que tu quer de mim? Tu me quer um homem casado? Tu me quer um celibatário? Porque eu já senti no meu coração que o sacerdócio não era, né? Então eu fiz essa pergunta para Jesus e perguntei mesmo, esperando uma resposta dele. E aí então foi que eu abri a palavra e abriu bem em cima do livro de Tobias. E aí eu fui lendo o livro todinho, eu li todo o livro nesse dia, todo o livro de Tobias, e eu fui vendo o caminho que eles trilharam, né, Tobias e Sara, até o matrimônio. E aí Deus me deu um entendimento. Naquele dia ali eu senti que era essa a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Então ali foi um marco para mim, né? Para mim realmente discernir o meu estado de vida. Eu senti no meu coração que Deus queria aquilo de nós. E desde então eu passei a rezar mais, a partilhar mais com o meu formador, e a gente começou a trilhar um caminho mais, eu diria que... Mais sério. Mais intenso, eu diria, né? Que mais intenso acerca do meu estado de vida, do nosso estado de vida, né? Eu acho que foi mesmo um ponto fundamental para a gente tomar a decisão de vamos rezar e realmente discernir, vamos escutar o que Deus tem pra gente, né? O tempo já avançava, já estava nos 7 anos de namoro. E aí tem uma partilha assim, um pouco semelhante do que aconteceu com o Ítalo. Só que foi na reciclagem do ano seguinte, né? De 2019, que eu já fiz no começo de 2020. E aí foi quando eu pude experimentar de os sinais mais fortes de Deus com relação ao matrimônio, né? A gente já estava trilhando esse caminho para discernir, pra gente discernir sobre o nosso pedido de noivado, né? E a gente foi levar a sério mesmo esse discernimento do estado de vida. E aí na reciclagem eu consegui rezar muito, muito melhor, né? Sobre esse discernimento, e aí Deus foi me falando algumas coisas, né? Também teve uma adoração, pra mim foi muito forte, que eu fui assim tava um pouco chateada, né? Fui diante do Senhor e falar, Senhor, 7 anos de namoro, já não aguentava mais, todo mundo falando, quando é que vai casar, né? Na própria reciclagem mesmo, eu já não aguentava o pessoal falando, já tava virando uma ferida dentro de mim, né? E aí, engraçado é que o pessoal, os outros casais da comunidade que também tinham já um tempo mais longo de namoro, todos estavam começando a noivar, né? E aí o pessoal começa em cima da gente, e aí vocês, né? E aí eu fui diante do Senhor e falei, Senhor, 7 anos de namoro, já tô não aguentando mais, a gente tem que realmente tomar uma decisão, né? E aí o Senhor me deu também a passagem do livro de Tobias e de Sara, né? Que falava, um trecho da passagem que falava que Sara teve 7 maridos, né? Todo um caminho que foi todo um processo, né? Que eles foram vivendo. E também me deu uma visualização que para mim foi muito forte, que era eu entrando de noiva na capela, só entrava eu de noiva na capela diante do Santíssimo. E o Senhor me dava o entendimento de que antes de nós sermos esposos um do outro, nós deveríamos ser almas esposas dele, né? E aquilo foi gerando esse movimento, né? Esse desejo de corresponder ao chamado do matrimônio. E aí eu não vi a hora da reciclagem terminar para eu poder partilhar com o Ítalo, né? Então foi um momento muito forte mesmo para mim. E aí só para complementar também, mais um sinal que o Senhor falou da reciclagem, tinha um casal da comunidade que eles já são idosos e são definitivos, que com muita dificuldade eles também estavam participando dessa reciclagem, né? Eles com toda a liberdade para não participar por conta da idade, condições de saúde, participaram, né? E aquilo ali foi um sinal para mim. Quando eu via eles, assim, de um desejo muito grande do meu coração de eu e o Ítalo sermos da comunidade até o fim, como eles, né?
E um dia, já esperando a oração comunitária, no final da tarde, né, início da noite, eu estava rezando o terço e aí eles passaram por mim, né, um segurando o outro. E aí eu comecei a chorar e Deus colocou no meu coração: eu quero que vocês dois sejam assim como eles, né, que sejam meus até o fim. E aquilo ali, assim, foi muito forte, né, teve um significado muito grande para mim, né, e eu acho que o testemunho dos casais, das outras pessoas que conseguem transmitir pra gente que é possível ter um matrimônio feliz, é possível ter um matrimônio santo. O Ítalo não falou, e também não falei no começo do vídeo, mas dentro da nossa família a gente não tem muitos exemplos de matrimônios, assim, que deram certo, digamos assim, mais grosseiramente, né? Os meus pais são divorciados, os pais do Ítalo são divorciados, então a gente veio aí de exemplos que deixaram feridas na gente, mas que Deus foi curando e nos mostrando que é possível sim ser feliz dentro do matrimônio, é possível ser santo, é possível viver esse chamado de Deus no mundo de hoje, que é tão difícil. Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né? A gente poderia falar tantas outras coisas aqui, as pequenas coisas que Deus também foi fazendo para nos levar a a concretização da vontade dele para a nossa vida. Mas eu acho que o que a gente partilhou aqui foi realmente os pontos mais importantes, o que realmente decidiram a gente por trilhar este caminho rumo ao matrimônio. Aí só mais uma pequena partilha para complementar, assim, né? Depois desse processo de discernimento, né, que a gente fez o pedido para noivar, e aí noivou, foi trilhando esse processo rumo ao matrimônio, né? A gente foi experimentando também de muitos desafios próprios do caminho rumo ao casamento. E aí, só uma pequena partilha sobre o nosso casamento, né? A gente se casou na pandemia, né? A gente casou em março desse ano e a gente fez um planejamento de junho do ano passado, tudo certinho. E aí, quando tava as vésperas do casamento, as vésperas mesmo, faltando 2 dias antes, o Senhor nos surpreendeu com um lançamento de um decreto que proibia todos os eventos, né? Então aí foi mais uma vez o Senhor nos chamou a dar testemunho e realmente nos questionou, né? O que é o mais importante para vocês? A gente vinha muito assim sendo tomada por outras coisas, né? E a gente teve que discernir se a gente ia realmente fazer só a celebração, né? E aí foi muito difícil, porque estava tudo pronto, mas a gente começou a rezar e discernir. O mais importante era o quê? Celebração do matrimônio, né? A gente já vinha com muitas coisas prontas. E aí, mais uma vez, a gente deu sim. É o matrimônio que a gente quer, então a gente vai fazer conforme a vontade de Deus. E acho que não poderia ter sido de uma forma melhor, né? Bendito seja Deus, que Ele que nos conduz, Ele que nos dá forças para seguir, para corresponder a esse chamado. Eu espero que nosso testemunho tenha sido favorável para vocês. Quer falar mais alguma coisa? E a gente agradece o convite do Padre Cleidson. Nós temos um carinho muito grande por ele, né? Ele que morou aqui também na missão de São Luís. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo o vídeo. Shalom. Um abraço a todos. Deus abençoe. Shalom.